Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 63, Fidelidade. Os mais belos galardões de glória espiritual os céus reservam para os corações fiéis. Padrão sublimal dessa fidelidade aos desígnios divinos foi a nossa Mãe Santíssima. Leal ao Senhor desde antes do advento do Divino Mestre, a quem recebeu nos braços amorosos na humildade gruta de Belém, e por quem velou com inalterável solicitude durante todo o tempo da sua ostensiva manifestação aos olhos humanos, até o doloroso caminho do Calvário, até o pé da cruz. No Gólgota estava também o jovem João, futuro evangelista que soube ser fiel até a velhice, até o Apocalipse, até o fim. Fiel foi a excelsa Maria de Magdala, que, por amor ao Cristo, abandonou todos os seus interesses pessoais até o vale dos leprosos, até o último suspiro. Fiel foi Paulo de Tarso, entre testemunhos ásperos e trabalhos heroicamente realizados, sob prisões e torturas, até o extremo sacrifício. Fiel foi Simão Pedro, até no arrependimento da queda moral da negação, até o testemunho diuturno na casa do caminho, até a morte na cruz. Fiéis foram muitos através dos tempos. A história registra a heróica abnegação de almas maravilhosas que tudo souberam superar e sofrer para servir ao Pai e a Jesus, semeando o amor e o bem à custa de sua própria imolação, sem render-se à queixa ou ao egoísmo, sem condições, temores ou vacilos. Somos nós outros modestos aprendizes dessa ciência divina do amor fiel. Praza aos céus que, apesar de nossas fraquezas, aprendamos alguma coisa dessa virtude fundamental, dando claras demonstrações de nossa fé e de nossa confiança no Mestre e no Pai, em todas as horas das nossas vidas e em todas as circunstâncias da nossa marcha existencial. Já sabemos que nunca somos esquecidos ou desajudados pelos poderes de mais alto, que sempre haverá um amanhecer após cada noite de amargura, que sempre uma flor surgirá em nosso mais solitário deserto, que sempre haverá alguma mão compassiva e generosa a amparar-nos em qualquer situação. Que seja essa certeza o condom de nossa conquista, no aprendizado da fidelidade a Deus. Pois somente aos corações leais será entregue a coroa da vida. Em que pese a nossa pequenez espiritual, contamos com a assistência dos nossos maiores e já merecemos deles uma expectativa honrosa de real crescimento na responsabilidade superior. Seja, pois, o nosso esforço de cada dia a busca da perseverança no cumprimento dos deveres que nos cabem, para merecermos do Senhor a glória de sermos contados como seus servos fiéis. Sim, fidelidade. Até que ponto somos fiéis à palavra do Mestre? Como é difícil, nesse mundo de imensas conturbações, de altos e baixos, termos perseverança em nossa fé, assim como todos os seus apóstolos aqui mencionados tiveram e fizeram, honrando assim o testemunho à sua causa, até a morte na cruz do nosso Mestre ressuscitado. Muitos de nós sabemos que é muito doloroso
algumas reveses que nós passamos. Mas, se vocês olharem com atenção, a maior dor é a do orgulhoso de ter que se desculpar. A maior dor é daquele que não sabe pedir perdão, daquele que não volta atrás, daquele que não consegue olhar para os olhos daquele que te fez mal com amorosidade e perdoar de coração. Sabemos como é importante este amor fraternal, esse amor fiel, aonde Deus colocou em nosso coração esta fagulha divina que prospera, que nos dá luz e que sempre nos faz bem quando entornamos em todo o nosso ser essa amorosidade e para todos aqueles que muitas das vezes nos fazem mal. Deveremos, então, praticar sempre de maneira incessante este amor e sermos fiéis a Deus, para que assim Deus sempre olhe por nós, pois, assim como um pai, nenhum pai há de virar as costas para o seu filho e deseja de coração que sempre a felicidade reine em sua vida. Mas para isso é necessária a plantação da bondade, do amor, da indulgência, da humildade, pois sem eu poder plantar, se eu não planto, como eu hei de colher algo que eu não estou dando? Persevere, meu irmão, se esforce, pois cada dia é um novo dia para cumprirmos os nossos deveres, pois todas as vezes que acordamos, Deus nos chama à sua seara e, com certeza, se formos fiéis a Ele, saberemos colher tudo o que necessitamos e somos dignos de ter. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Conforme eu já falei aqui, as chuvas entraram no nosso bazar e perdemos muitas coisas das doações que vocês fizeram. E nós precisamos repor esses objetos de casa, cama, mesa, banho, roupas, sapatos, móveis também. Tudo é bem-vindo para que assim possamos reunir uma caixinha e fazer as melhorias na nossa casa. Gratidão a todos vocês que nunca esquecem aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Pois, se você acha que você contribui com só um pouquinho, devo dizer que, pouquinho em pouquinho, juntos somos mais fortes. E com certeza a sua ajuda é muito importante. A nossa campanha da placa solar continua toda, graças a Deus. Boa noite! Olá! Gratidão por mais essa noite de estudo e amparo.
ungidos nesta paz. Como é bom ter paz! Por isso, estamos relembrando que neste momento de Quaresma, como é importante buscar uma reflexão profunda de nossas atitudes para nos auxiliar na nossa reforma íntima, lembrando que todo tempo é tempo de plantar. Jesus propõe que, para alcançar a felicidade, devemos nos abster dos vícios e praticar o amor e a caridade em toda a sua plenitude, combatendo sempre as deficiências morais e jejuando a maledicência, ironia, prepotência, hipocrisia, vaidade, ambição, egoísmo, orgulho e ódio. Sim, são as mazelas que fazem que nós não tenhamos a nossa paz. Se você deseja paz, trabalhe todos esses sentimentos, para que assim você viva em harmonia. E é maravilhoso ter paz. Deitar a cabecinha no travesseiro em paz. E continuemos com o nosso programa. E chegou o nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 65. Na senda evolutiva. Utilizando os vigorosos poderes do pensamento, do verbo e da ação, interferimos incessantemente na economia da vida, movimentando vastos potenciais de força magnética para criar e transformar sentimentos e situações em nós mesmos e naqueles que se situam ao longo de nossa faixa evolutiva ou abaixo dela. A vida naturalmente nos responde sempre, entregando-nos a colheita compulsória de tudo o que semeamos. Nada se esquece, nada se perde, nenhuma causa posta em ação deixa de produzir os seus efeitos. Vamos, desse modo, modelando a nossa própria realidade, em trabalho de cocriação divina nas esteiras da evolução incessante. Como o mal substancialmente não existe, porque é sempre absorvido e transformado em bem sempiterno, pelo poder de Deus e de sua lei divina, acabamos sempre ascendendo através de nossas experiências no caminho da perfeição. Do modo, porém, como seguimos nessa rota evolutiva, são os nossos próprios desígnios que dispõem. Gozando de inalienável liberdade consciencial, cabe-nos sempre a escolha de nossas companhias e de nossas emoções, podendo selecionar roteiros floridos ou pedregosos, retilíneos ou curvilíneos, refertos de júbilos ou de decepções, de bem ou de sofrimentos. Guardemos, porém, a certeza de que ninguém jamais conseguiu, nem poderá conseguir, desequilibrar a suprema harmonia da vida, porque o divino poder é a própria alma pulsante do universo e nele não pode haver desarmonia. As catástrofes são tensões que se equilibram e se ajustam exatamente para que a ordem universal se mantenha no movimento incessante que o próprio hausto divino. Semeadura e colheita, causas e efeitos, dores e alegrias, bens e males existem na nossa esfera de pensamentos, sentimentos e emoções e na faixa de grandeza essencial dos nossos ambientes vitais. Entretanto, no grande universo não há senão paz ativa e amor glorioso,
luz inapagável e bênção sublime. Aprendemos passo a passo que a criação da qual fazemos parte é a expressão divina do poder inestancavelmente criativo do Eterno Pai. E que, à medida que nos aproximamos espiritualmente dessa eterna fonte vital, a nossa felicidade se acrisola e sublima na superação real e definitiva de todos os condicionamentos negativos que são características dos estados mais rudimentares da existência. Agradeçamos, portanto, ao Supremo Senhor pelos bens de força e grandeza de que já dispomos e vigiemos o exercício que fazemos dos poderes que já experimentamos, para que os imensos potenciais do nosso pensamento e dos nossos atos criem beleza e felicidade para a nossa paz e para a ventura de todos. Pelo Espírito André. Sim, estamos nesse processo de evolução. Esse texto ele vem de encontro a muitos de nós que estamos aflitos em relação a tudo que está acontecendo em outros países. Como já falamos, muitas das vezes parece que Deus esqueceu do planeta Terra e que está prestes a tudo a acabar. Mas não é assim, meu irmão. Lembre-se, nós estamos nesse processo de mudança e, naturalmente, a colheita será compulsória, ou seja, de tudo que semeamos. Vocês acham que nós, nessa imensidão de mundo, sempre fomos bonzinhos, sempre agimos de acordo com o que deveríamos agir? Pensamos em países que estavam sofrendo? Será que, através do conhecimento de muitos lugares, podemos ajudar com a nossa tecnologia outros países? Ou apenas pensamos em nós? Ou apenas os países foram evoluindo, foram crescendo e não se importaram com o resto do mundo? Mas, como diz, tudo Deus olha, tudo Deus toma conta e nada Ele deixa passar. Então, se muitas das vezes estamos vivendo nessa crise, nesse processo de equilíbrio e de mudança, cabe a nós mantermos a nossa paz, pois Deus Todo-Poderoso, através de sua lei, sempre há de trazer o caminho à sua perfeição, de modo que conseguimos, através da evolução, compensar e trabalhar tudo o que está acontecendo, pois assim como erramos, temos também a oportunidade de fazer melhor. Sim, cabe a nós as nossas escolhas, a nossa palavra, as nossas companhias, as nossas emoções, mudar o roteiro do mal para um roteiro florido, onde sairemos das pedras e colheremos os lírios de amor, e aonde o bem triunfará sobre todo o sofrimento. Guardemos, então, dentro de nós a certeza que o nosso Pai Maior, Ele está, sim, com a sua sabedoria e força e grandeza, nos ajudando, nos olhando, nos vigiando. E nós, através do nosso exercício, do nosso amor, da nossa paz, da nossa confiança, haveremos de ver beleza e felicidade e a paz restituída a todo o nosso planeta. E continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Conforme eu já falei aqui, as chuvas entraram no nosso bazar e perdemos muitas coisas das doações que vocês fizeram. E nós precisamos repor esses objetos de casa, cama, mesa, banho, roupas, sapatos, móveis também. Tudo é bem-vindo para que assim possamos reunir uma caixinha e fazer as melhorias na nossa casa. Gratidão a todos vocês que nunca esquecem aqui da assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Pois, se você acha que você contribui com só um pouquinho, devo dizer que, pouquinho em pouquinho, juntos somos mais fortes. E com certeza a sua ajuda é muito importante. A nossa campanha da placa solar continua toda, graças a Deus. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. E também a campanha da cadeira do papai, para proporcionar um maior conforto para as nossas vovós. O nosso almoço de Páscoa em abril, pode anotar aí na sua agenda, será 12 de abril, um domingo. Contamos com a sua presença, não falte. Agradeço também ao Geide, aqui da Ilha do Governador, o entretenimento através do seu coral, que virá aqui para cantar para as nossas vovós. Vejam que maravilha! Agradeço à Escola Caravelas aqui na Ilha do Governador, que gentilmente nos doou mantimentos. Gratidão à diretora Valéria e a seu filho. Com certeza que Deus lhes dê em dobro. Vamos então ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Os aniversariantes são Caio Lézar Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Claudino Soares, Iara Maria de Ataíde, Indara da Conceição Ferreira Macedo, parabéns! Miguel Martins Campos Lisboa, Josimari Lobato Esteves, Indemburgo Rolim Dias Marques, que Deus ilumine a sua vida. Adriana Emédio Viana, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesare. Você também é aniversariante de março e eu não falei seu nome? Então aqui vai. Energias positivas, não deixe de comemorar. Apague a velinha, corte seu bolo, distribua entre seus amigos, pois a alegria de fazer parte aqui da Terra é imensurável, pois você é um privilegiado, pois Deus lhe deu essa oportunidade de estar aqui. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, preparados para fazer mingau, açúcar, pó de café e o material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa.
desinfetante, cloro, detergente de pia, água sanitária, papel higiênico, sabão em pó, gastamos muito, sabão em barra. Se você não puder trazer esses itens até a nossa casa, mas mesmo assim gostaria de ajudar a casa, anote, por favor, a nossa conta corrente no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Nós temos 2 Pix. O nosso CNPJ, anote, por favor, 34022 756 000153. Agora, se preferir, anote o Pix do Santander. Celular 21 9986 35 298. Gostaria de fazer uma visita às nossas vovós? Pois não? Venha, será muito bem recebido. Nós ficamos aqui, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você morar ou trabalhar no centro da cidade, nosso endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 3190-3873. A Simone estará lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar um nome para a prece e recolher a sua doação. Gostaria de mandar um nome para a prece através do nosso e-mail? Poderia anotar? Nome para a prece @acepaulodetarso.org. Lembre-se que nós agora também temos um canal no YouTube e você lá também pode deixar o seu recadinho e acompanhar a programação que você possa ter perdido. E se você gostaria de também mandar uma cartinha através do e-mail, anote o nosso e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando
a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje vamos estudar o tópico Destinação da Terra, causa das misérias terrenas. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza de seres que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem o julgasse pela população que vive em seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital só se vêem doentes estropiados, numa penitenciária vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria de seus habitantes são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham de boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Vejam bem, Kardec faz aqui uma alegoria comparando a Terra, o planeta nosso, a uma grande cidade perfeita. Nós encontramos numa grande cidade de tudo. Agora, se formos nessa grande cidade visitar um hospital, não podemos achar que toda a população da cidade é de gente doente. Se formos a uma penitenciária, não vamos achar que todas as pessoas são facínoras. Se formos num lugar mal cuidado, pantanoso, não vamos achar que todos os habitantes da cidade são assim. A cidade é composta de tudo isso e há também gente que não faz parte desse pacote. Gente que não está na prisão, gente que não está doente, gente que não mora em lugar insalubre. Tem de tudo. Então a Terra é a mesma coisa. Na Terra há de tudo. E quando você está num desses lugares, seja no hospital, seja na prisão, seja num lugar inóspito, você consegue ficar são, consegue cumprir sua pena ou lutar para sair desse lugar insalubre, você passa por uma coisa melhor, você passa a viver melhor. Assim é a Terra. Quando nós cumprimos as nossas agruras aqui, tivemos expurgado todas as nossas culpas, limpado o nosso passado, as coisas que fizemos de errado, nós vamos estar livres. Com certeza vamos para um outro planeta, um outro mundo que esteja mais adiantado,
com pessoas já livres de todas as encrencas, ou a própria terra terá fechadas as prisões, fechados os hospitais, saneado os lugares insalubres, porque todos os seus habitantes já estão melhores. Então não precisa mais haver prisão, não precisa mais haver hospital, e nem vai ter lugar inóspito para morar. Eu digo sempre brincando, quando a terra se tornar realmente um mundo de regeneração e de regenerados, algumas profissões vão acabar. Não vai precisar mais ter policial, não vai mais precisar ter juiz, não vai mais precisar ter advogado, não vai precisar. Nós vamos percorrer isso para quê? Médico, talvez ainda haja que algumas coisas nosso organismo vai precisar de algum aconselhamento médico. Mas essas principais aí, polícia, juízes, advogados, isso vai terminar, porque nós não vamos precisar disso. Por hora nós precisamos de muito. Louvamos a esses profissionais que estão nos tirando da dificuldade que nós estamos metidos. Mas no futuro, nós vamos agradecer o trabalho deles, mas eles vão escolher outras profissões tão nobres quanto essas que eles estão exercendo agora. Né? Porque são pessoas dignas de caráter e vão buscar outras profissões. Não é? Então, vão ser professores, possivelmente, não é? Então, vão ser orientadores, palestrantes, quem sabe. Então, esse é o nosso futuro. Mas por hora, por o momento, só me resta desejar a vocês muito boa noite e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 4. Esperança sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra tem invado o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que te nutriu e aqueceu bilhões de criaturas. Na Terra, no curso dos séculos incessantes, quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criastes. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofre as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esses mesmo
poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho, no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajusta ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Tatiane Ferreira Lopes, Zuleika Rodrigues de Melo, Rosa Maria Dias Cardoso da Silva, Isabela Carla Félix da Silva, Miriam Brinatti Peixoto Balmote, Márcia Ribeiro de Lima Rocha, Josué Domingos dos Santos, Larissa de Souza Francisco Lopes, Paulo César de Oliveira Maiorano, José Tomé da Cunha Oliveira, Doroteia de Almeida, Márcio Vinícius de Almeida Oliveira, Márcia Valéria de Almeida Oliveira, Renata Medeiros, José Antônio Figueiredo Neves, Aurélio Ferreira Braga, Maria da Conceição Soares de Oliveira, Sandra Helena de Moura, Doralice das Graças Melo Calvo, Eduarda Missique Guaraná Murebe de Azevedo, Diana de Mesquita Siqueira, Gleidson Nunes da Silva, Márcia Gomes de Alencar, Tatiana Ferreira Lopes, Zuleika Rodrigues Melo, Rosa Maria Dias Cardoso da Silva, Isabela Carla Félix da Silva, Miriam Brinatti Peixoto Balmonte, Márcia Ribeira de Lima Rocha, Josué Domingos dos Santos, Larissa de Souza Francisco Lopes, Paulo César de Oliveira Maiorando, Lívia Alves dos Santos Castilho, Rodrigues Soares Melo, Ramieri Alves dos Santos Castilho, Marli Alves dos Santos Castilho, José Carlos de Castilho, Maria Helena Alves dos Santos, José Antônio de Paiva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados.
Orlando Rodrigues, de Janira Madalena, Cristiano Santiago, Luiz Chometon, Laida Salcedo, Lélia Espada Chometon, Francisco Oirã Ferreira, Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Rosângela dos Santos, José Geraldo de Moura, Carlos Alberto Correia, Suelen Cristina da Silva, Paulo Santos, Francisca Silveira de Oliveira, Creuza de Almeida Brotewood Caldas. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o corpo físico relativamente equilibrado é o grande tesouro do ser humano. Com ele, podes fortalecer os laços da fraternidade através da palavra, auxiliar ao próximo pelos gestos de compreensão e socorro, amparar a vida e a natureza pelo trabalho das mãos, examinar a extensão das bênçãos divinas que te cercam por intermédio dos olhos, registrar as harmonias da criação com os ouvidos, traçar estradas de boa vizinhança com os pés e, sobretudo, enriquecer a própria experiência, amealhando eternas conquistas para a imortalidade pelo exercício de tua mente e de teu coração na prática incessante do bem. De posse da abençoada máquina física, podes resgatar o passado, iluminar o presente e engrandecer o futuro. Não te coloques, pois, à margem da luta, acusando o companheiro que recebeu a inquietante provação da riqueza material. Quase sempre, o proprietário de vastos bens transitórios é um viajante solitário e aflito na terra, carregando nos ombros dilacerados esmagadora cruz de ouro maciço. Se te encontras distanciado de semelhante impedimento, és mais livre e mais rico para estender o bem. Não percas tempo condicionando a caridade ao lastro do dinheiro fácil. Sê útil ao companheiro que passa no mundo, suportando o peso de cofres incômodos, porque raros conhecem toda a responsabilidade daquele que foi chamado a distribuir os dons da terra. Meu companheiro de todas as tardes, ao invés de espalhar o vinagre da censura, expande-te na solidariedade e no entendimento, dilatando o clima do amor fraterno. E na convicção de que nenhuma riqueza do chão de pedra vale um só fragmento dos teus braços, adianta no roteiro do Evangelho, convencido de que a maior caridade não é aquela que somente entrega ao irmão de luta o que sobra na bolsa, mas a que ajuda sempre, irradiando fraternidade e luz, a fim de que a vida se eleve e melhore para todos os que a rodeiam na grande caminhada terrestre.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.